Bom dia. Eletrobras plaga fábrica de reciclagem plástica com ligação clandestina. Governo do Estado e Prefeitura reforçam prevenção ao sarampo em Manaus. Governador Marcelino Mendes anuncia apoio às prefeituras do interior do Amazonas. Mega Sena pode pagar prêmio de 45 milhões de reais no sorteio deste sábado. Nacional anuncia Coca-Cola como patrocinador master na Série D. São Paulo demite Dorival Júnior e anuncia o uruguaio Diego Aguirre como novo comandante de sua equipe. Prazo para finalizar a inscrição no FIES é estendido para a próxima quinta-feira. Preço da gasolina volta a cair. Juiz Sérgio Moro determina o bloqueio de bens do ex-ministro Delfim Neto. Ele foi alvo da operação Buona Fortuna deflagrada ontem. Novo tiroteio nos Estados Unidos tem saldo de 4 mortos na Califórnia. Secretaria de Segurança envia reforço policial para investigar assassinatos em série em Nova Olinda do Norte. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h48 minutos. Previsão do tempo. Eduardo Silva, a previsão do tempo para hoje em Manaus. Nebulosidade variável pela manhã, cobertura de sol e com ocorrência de chuvas rápidas à tarde e à noite. E de acordo com o clima-tempo, é de 90% a probabilidade de chover 6 milímetros hoje. A umidade relativa do ar está em 85%. A temperatura que no momento é de 26 graus deve chegar aos 32 graus centígrados na máxima. O CPTEC INPE prevê pancadas de chuva a qualquer hora do dia. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e Militar da Base Aérea de Manaus. As águas do Rio Negro subiram mais 2 centímetros nas últimas 24 horas e seu nível em relação ao mar está agora em 24 metros e 51 centímetros. Sábado 10 de março de 2018. Já se passaram 69 dias do ano e faltam 296 para terminar 2018. Comemora-se o dia de São Domingos Sávio. Hoje também é o dia do sogro, do conservador e do telefone. Resumos da história. Fatos acontecidos nesta data. Morria em 1825 em Portugal o rei Dom João VI. Telefone. Alexander Graham Bell testava com sucesso sua invenção, fazendo a primeira transmissão do sinal em 1876. Golpe integralista, tentativa frustrada em 1938. Nascia em 1945 um cantor brasileiro que fez muito sucesso na Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso. A cantora americana Tina Charles nascia em 1954. Em 1964 nascia Aurélio Miguel, campeão de judô. Anéis de Urano, astrônomos descobriram em 1977 os anéis em torno do planeta Urano. O deputado e ministro da Educação Gustavo Capanema morre em 1985. Em 1987 o Vaticano condenava as experiências com bebês de proveta. Agora 5h51 em Manaus. Vamos às notícias. A intervenção programada pela Prefeitura de Manaus na Avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul, foi iniciada na manhã desta sexta-feira com a abertura do asfalto para a retirada da tubulação antiga. A ação envolve aproximadamente 100 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, e mais de 10 retroescavadeiras para dar celeridade aos serviços previstos para serem concluídos até a noite da próxima segunda-feira, dia 12. O serviço faz parte do cronograma de obras para a substituição da rede de drenagem de quase 40 anos que passa debaixo da avenida. Durante a manhã, a equipe de pronta resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, já executou a retirada da camada asfáltica no trecho que fica em frente a uma rede de fast food, passando até o outro lado da via. O prefeito em exercício e secretário de Infraestrutura, Marcos Rota, destacou que, apesar do transtorno, a ação é necessária para salvaguardar a segurança dos proprietários de imóveis e de quem circula naquela área. Contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, têm até a próxima quinta-feira, dia 15, para realizar o pagamento do seu imposto em cota única com 10% de desconto. Este ano o abatimento é válido para todas as matrículas imobiliárias com ou sem registro de débitos de anos anteriores. Caso prefira, o contribuinte também poderá optar pelo pagamento parcelado do IPTU 2018 em até 10 vezes. A guia de pagamento da primeira parcela também vence no dia 15 de março e não dá direito a desconto sobre o valor total de lançamento. Conforme explicou o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia e da Informação e Controle Interno, SEMEF, Armando Simões, a postagem dos carnês via Correios já foi
concluída. 5h52 em Manaus. Com o intuito de incentivar o empoderamento, a promoção da saúde, da beleza e do bem-estar da mulher, o governo do Amazonas realizará um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, neste sábado, das 8 às 12 horas, no Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Acidão, localizado no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. A programação é destinada às usuárias do Centro de Convivência e à comunidade em geral. A abertura será às 8h10 com o discurso de boas-vindas da diretora do Centro de Convivência, Ítala Rodrigues, seguido do aulão de dança livre com a professora Sinara. Às 9 horas, o cantor Adriano Arcanjo irá mostrar seu talento musical em um espetáculo de voz e violão. Para encerrar o evento, haverá o aulão de zumba às 11 horas. No decorrer da manhã serão sorteados brindes e também ocorrerão atividades paralelas como hidroginástica, pilates, embelezamento, treino funcional, recreação para idosos, avaliação física, lanche, entre outras. A segunda edição de 2018 da Ação Itinerante Prefeitura Mais Presente será realizada neste sábado, no horário de 8 às 12 horas, na Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, localizada na Rua Professora Emília Grana, comunidade Vale do Sinai, no bairro da Cidade Nova. Sob a coordenação da Ouvidoria Geral do município e mais de 20 órgãos municipais, estaduais e parceiros, como a Manaus Ambiental e Amazonas Energia, estarão concentrados para a prestação de serviços à população. Entre os serviços estão a emissão de primeira e segundas vias de RG e CPF, palestras, carreta da mulher, programas sociais, cadastro de cartão do idoso, atividade de recreação, atualização de cadastro habitacional, orientações referentes à regularização de terras, recebimento de demandas referente à manutenção de iluminação pública e abastecimento de água, troca de lâmpadas, orientações sobre o transporte público, limpeza pública, distribuição de mudas, análise para autorização de podas e corte de árvores, recebimento de denúncias de maus tratos aos idosos e orientações jurídicas. Manaus 5:55. Talento, vocação e dedicação. Assim se destaca Henrique Bravo, tenor do Coral do Amazonas, que representou o estado no concerto de gala de abertura da temporada 2018 da Orquestra Sinfônica de Campinas, que aconteceu ontem, sexta-feira, e neste sábado no Teatro Castro Mendes, em Campinas, São Paulo. Considerado uma das melhores produções de Carlos Gomes e inspirada a ópera Lo Schiavo, abriu a temporada artística da Orquestra Sinfônica de Campinas. Com a finalidade de reconhecer os 49 anos de serviços dedicados à educação, a pedagoga por formação e professora Lenice Torres do Nascimento, de 69 anos, foi escolhida pela Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino para receber uma homenagem pelos anos de serviço público e também como forma de representar as mulheres da educação. O professor Lourenço Braga, secretário da Educação, idealizou uma maneira de homenagear os colaboradores da Secretaria pelas suas histórias na educação que devem ser lembradas. A servidora Lenice Torres inaugurou a galeria com uma placa em reconhecimento pela sua distinta história na educação do estado. O Ministério Público Federal no Amazonas expediu recomendação ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para garantir o cumprimento de termo de compromisso que prevê a construção de 50 escolas indígenas em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, localizados no território do Médio e Alto Rio Negro, no interior do estado. Manaus 5:56. A edição 2018 do programa Ciência na Escola contará com mais de 500 projetos. A novidade foi apresentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAN, aos representantes da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Inovação. O PCE é uma ação do governo do Amazonas por meio da FAPIAN, em parceria com a SEDUC e CEMED, que incentiva a aproximação da ciência no ambiente escolar a partir do envolvimento de professores e estudantes de escolas públicas, estaduais e municipais em projetos de pesquisa científica e tecnológica. Uma das novidades da nova edição do programa é o aumento do número de projetos, que passou de 420 para 540. Desse número, 200 serão desenvolvidos na capital e 340 no interior do estado. O edital do programa será lançado dia 13 de março no site da FAPIAN e conta com um investimento de quase 2,5 milhões de reais.
A admissão de propostas poderá ser feita até o dia 27 de abril de 2018. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, vai oferecer, no primeiro semestre deste ano, 30 vagas para o curso de mestrado em educação do programa de pós-graduação de educação da universidade. As vagas são para professores e pedagogos lotados nas escolas da rede pública estadual da capital e no interior do estado. O edital de seleção será divulgado em breve. A Secretaria Municipal de Saúde informa que os serviços de castração e microchipagem realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses nas 2 unidades móveis localizadas na Zona Leste e na Zona Norte estarão suspensos temporariamente até que sejam apurados os fatos veiculados na mídia e redes sociais sobre o referido serviço. Por determinação do secretário Marcelo Magaldi, será instaurada uma comissão de sindicância investigativa para apurar as possíveis irregularidades. Os atendimentos para agendamento do Disque Saúde estão temporariamente suspensos e os agendamentos já programados terão suas datas remanejadas e os responsáveis serão informados oportunamente da nova data do procedimento. A Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento e Defesa dos Direitos das Pessoas com HIV/AIDS e Tuberculose, cujo objetivo é articular ações em conjunto com o Poder Público e a sociedade civil, vai se unir na próxima segunda-feira a partir das 14 horas para discutir a cirurgia reparadora de lipodistrofia com a Defensoria Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde, cujo titular é o defensor público Arlindo Gonçalves. A lipodistrofia é uma doença decorrente do uso contínuo de antirretrovirais, visando combater a AIDS e afeta a autoestima da pessoa por causar inúmeras alterações em sua anatomia, tais como acúmulo de gordura no abdômen, alargamento da região posterior do pescoço, aumento do volume das mamas das mulheres, perda de gordura na face, nas nádegas, nos braços e pernas. Muitas vezes ocorre o afinamento dos membros superiores e inferiores e os músculos e vasos sanguíneos superficiais podem ser visualizados. De acordo com especialistas, o agravante é que a lipodistrofia provoca o abandono da terapia antirretroviral e o consequente agravamento da doença. O deputado Cabo Marcel do PR pediu ao vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, a realização de operações policiais no interior amazonense, a fim de reduzir o alto índice de criminalidade. Na opinião do parlamentar, não tem como reduzir o índice de criminalidade com o baixo número de policiais nas companhias independentes. Uma das últimas providências tomadas pelo diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos do Estado do Amazonas, ASAM, Walter Cruz, a respeito da fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Manaus. Com base nos registros de reclamações da ouvidoria, mais de 1.000 multas foram canceladas pela ASAM desde 2017 até o mês de fevereiro deste ano. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, abriu ontem inscrição para o Programa de Iniciação Científica, o PAIC, edição 2018-2019. As inscrições seguem até o dia 9 de abril. Estão sendo disponibilizadas 5 bolsas para alunos de graduação interessados em pesquisa na área de vigilância em saúde. Para concorrer do PAIC FBS, Leira Feira participa do programa, uma experiência que tem como finalidade disseminar o conhecimento científico através do envolvimento dos estudantes de graduação em todo o processo de investigação. É a oportunidade que o aluno tem para unir a prática ao desenvolvimento de habilidades em pesquisas, revela ele. Agricultores de 5 comunidades do município de Codajás devem dobrar a capacidade de produção do açaí neste ano, devido às melhorias do escoamento do produto, que passou a ser uma realidade nesta sexta-feira. Ontem, com a entrega de um caminhão pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. O investimento foi de R$100 mil e faz parte do termo de fomento firmado entre a Associação dos Produtores Agrícolas do Ramal do Miauá e o FPS. A cidade da Calha do Madeira é a terceira a ser beneficiada neste mês com os investimentos do FPS. Os municípios de Itacoatiara e Lábrea receberam investimentos em torno de R$400 mil através dos termos de fomento que garantiram transportes e implementos agrícolas para associações das localidades. Queremos ver o sorriso e o empreendedorismo voltarem na vida dos agricultores.
E o governo do estado tem esse foco de fomento através do apoio em projetos que garantem o sustento e a geração de emprego e renda para as famílias, destacou o presidente de honra do FPS, Mônica Mendes, durante solenidade de entrega do benefício ao lado do presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, Luiz Erval, e representante da CEPOL. 6:08 em Manaus. Na manhã desta sexta-feira, a primeira edição do projeto Merenda Cultural, que faz parte das temporadas culturais da Secretaria de Estado de Cultura, emocionou artistas que produziram atividades em 10 escolas de Manaus e da comunidade de Janauari, no município de Iranduba. Merenda Cultural é uma ação que acontece durante o horário de intervalo das aulas nas escolas. Apresentações teatrais, musicais e oficinas são algumas das atividades realizadas durante o projeto. Na primeira edição do Merenda Cultural, integrantes do Balé Folclórico do Amazonas, o Quarteto de Cordas da Amazonas Filarmônica, o Quinteto de Metais da Amazonas Filarmônica, Balé Experimental, Coral do Amazonas e o Corpo de Dança do Amazonas realizaram as atividades artísticas. A TV Cultura do Amazonas completará 47 anos no próximo dia 12 de março. E para celebrar a data, a emissora está passando por um processo de mudança que beneficiará os telespectadores da capital e do interior do estado e também os servidores da casa. A Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas ampliará o seu sinal no interior do Amazonas, chegando a várias localidades do estado, como Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Presidente Figueiredo, Parintins, Rio Preto da Eba, Tabatinga, Tefé e Humaitá. A direção da emissora vai pleitear mais 2 municípios: Irunepé e Boca do Acre. Também será implantada uma emissora de rádio FM, além da reestruturação da emissora em OT, em onda tropical, já em operação para o interior. Manaus, 6:10. A Eletrobras Distribuição Amazonas realizou nesta sexta-feira uma ação de fiscalização visando combater e coibir a prática de furto de energia. O estabelecimento flagrado foi uma fábrica de reciclagem plástica localizada na rua Flamboyant, no bairro Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada no Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações e perícia do Instituto de Criminalística. No ato da inspeção foi constatada a ligação clandestina na rede de média tensão da distribuidora, sem nenhum tipo de medição. A fábrica só tinha medição na rede de baixa tensão, que registrava apenas 3% do consumo total. Os prejuízos causados à distribuidora e à sociedade foram de aproximadamente R$55.449 mais 32 centavos. A Polícia Civil do Amazonas, representada por Eduardo Paixão, delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, DECOM, está disponibilizando os números do Disque Denúncia daquela unidade policial: 99962-2405 e 3214-2264, disponibilizados à população para o repasse de delações relacionadas ao atendimento à pessoa física e consumidor. Manaus, 6:11. As autoridades sanitárias do Amazonas reuniram-se nesta sexta-feira na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSAM, para reforçar as estratégias de prevenção e controle ao sarampo. A FVSAM, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, confirmou que 4 casos suspeitos da doença estão sendo investigados em Manaus. Os pacientes são crianças menores de 1 ano que foram transferidos para a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade de referência para o tratamento desta doença. Os outros casos notificados, sendo um em Anuri e o outro em Manaus, foram descartados nesta sexta-feira. Todos os casos suspeitos de Manaus deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte com sintomas que se assemelham ao sarampo e são oriundos de bairros nas redondezas do hospital: Santa Etelvina, Monte das Oliveiras e um caso na BR-174. O governador Amazonino Mendes reuniu 58 prefeitos do Amazonas na Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, bairro Aleixo, nesta sexta-feira, para anunciar que o governo do Amazonas está aberto à formalização de convênios para apoiar ações das administrações municipais em diversos setores. Durante a reunião, o governador lançou o Fórum Fundiário, que vai percorrer os municípios amazonenses para a regularização de terras. Segundo o Amazonino, a reunião institucional serviu para estreitar a relação do governo do estado com as prefeituras, estimulando a apresentação de propostas de convênio que possam corrigir problemas que assolam as gestões municipais. Durante o encontro, o Amazonino ouviu as principais demandas de cada gestor. O
que o governo quer fazer é uma integração prefeito e governo. Fizemos uma reunião geral institucional e ficou muito claro para a gente a necessidade de prestar socorro aos municípios que estão em situação agônica há muito tempo em todos os setores. Trocamos ideias sobre o que é mais importante a se investir, onde há maior angústia administrativa. Ficou muito claro que tem problema de água, saúde, segurança e infraestrutura. A questão das vicinais para a produção. Muita preocupação por parte dos prefeitos em resolver essas pendências que há muito tempo aguardam a ajuda do governo, ressaltou o governador Amazonino Mendes. Valor para aplicação do recurso nas prefeituras municipais ainda não foi definido, mas segundo o governador, será maior do que 300 milhões oriundos de um empréstimo com o Banco do Brasil, que deverão ser liberados em breve. Primeiro vamos ver o tamanho do problema de cada prefeitura. A gente vê o tamanho do problema e de outro lado vê o tamanho dos recursos. Nós estamos também aguardando um recurso originário de um empréstimo que está em andamento no Banco do Brasil. Parte desse recurso, desse empréstimo, já vai ser destinado ao interior, 2/3 desse empréstimo para o sistema viário, explicou o governador. Polícia. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, determinou o envio de reforço policial ao município de Nova Olinda do Norte para investigar 3 homicídios e uma tentativa de homicídio registrados naquela cidade. Informações preliminares indicam que os crimes têm relação com a disputa pelo tráfico de drogas. Uma equipe da Polícia Civil composta por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e o Grupo Fera e da Polícia Militar chegou por volta das 15h30 de ontem em Nova Olinda do Norte. A equipe de investigação da Polícia Civil é liderada pelo delegado titular da Delegacia Especializada, João Valério. Um homem de 40 anos foi morto a tiros em frente a um lava-jato localizado no bairro do Morro da Liberdade. O crime ocorreu na noite de sexta-feira e, segundo a polícia, a vítima levava consigo uma porção de entorpecente e foi abordada por homens encapuzados. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o caso foi registrado por volta das 20h30 desta sexta-feira na rua Doutor Martins Santana. O homem estava em uma lava-jato quando foi abordado por 2 homens encapuzados que chegaram no local em um veículo preto modelo Siena e efetuaram os disparos. Segundo a polícia, o homem já possuía passagem por tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML e o caso deve ser investigado. Um motorista de um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle do veículo e atingiu um ponto de ônibus na zona norte de Manaus no fim da manhã desta sexta-feira. Uma mulher de 43 anos foi atingida pelo coletivo e morreu no local. A colisão aconteceu na rua Monsenhor Assis Peixoto, no conjunto João Paulo II. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel Urgência SAMU foram acionados e enviaram equipes para a localidade. O ônibus também bateu em um poste. A vítima ficou embaixo do veículo e não resistiu. Loteria. O concurso de número 2021 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 45 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, no horário de Brasília, em Palmeiras dos Índios, no estado de Alagoas. Vamos falar agora de Lotomania, concurso de número 1847. 20 dezenas acertadas, ninguém acertou, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, 4 milhões de reais. 19 dezenas acertadas, 9 apostas ganhadoras, o prêmio R$32.032,24. 18 dezenas, 160 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.608,76. 17 dezenas, 1.499 apostas ganhadoras, prêmio R$120,20. 16 dezenas, 8.542 apostas ganhadoras, o prêmio para cada uma delas, R$21,09. 15 dezenas, 32.763 apostas ganhadoras, prêmio R$5,49. 0 acerto, não houve acertador, azarão, não deu sorte. Vamos às dezenas da Lotomania, concurso 1847. Anote: 03, 04, 05, 06, 14, 16, 26, 33, 41, 46, 51, 53, 67, 69, 70, 73, 75, 84, 94 e 95. Vamos repetir as dezenas do concurso 1847 da Lotomania. Confira: 03, 04, 05, 06, 14, 16, 26, 33, 41,
46, 51, 53, 67, 69, 70, 73, 75, 84 94. e 95. O assunto agora é Quina em seu concurso de número 4.625, sorteado ontem em Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. A Quina teve duas apostas ganhadoras, uma de Divinópolis, nas Minas Gerais, e outra de Guaxupé, também nas Minas Gerais. Cada uma delas recebe R$ 4.767.084,15, porque a Quina estava acumulada. A quadro teve 74 apostas ganhadoras, prêmio R$ 9.795,67. O terno teve 7.151 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$ 152,43. O Duque, 214.315 apostas ganhadoras, prêmio R$ 2,79. Atenção para as dezenas da Quina, concurso de número 4.625. 07, 43, 52, 63, 80. Vamos repetir. 07, 43, 52 63 e 80. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1634. 15 acertos, apenas duas apostas ganhadoras. Elas são de Fortaleza, capital do Ceará, e Santa Rita, lá na Paraíba. Em 14 acertos, 478 apostas ganhadoras, prêmio R$ 1.429,22. Com 3 acertos, foram 16.667 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$ 20. Em 13 acertos, 16.667 apostas ganhadoras, prêmio R$ 20. Repetindo. Em 12 acertos, 202.067 apostas ganhadoras, R$ 11 acertos, 1.198.452 apostas ganhadoras, R$ 4. As duas apostas ganhadoras lá de Fortaleza, Ceará e Santa Rita, na Paraíba, com 15 acertos, cada uma recebe R$1.110.000, R$149 e mais 18 centavos. Vamos agora às dezenas do concurso de número 1634 da Loto Fácil. Anote: 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25. Vamos conferir para você as dezenas do concurso 1634 da Loto Fácil. 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25. 6h27 em Banal. Esportes. Agora é oficial. Dorival Júnior não é mais técnico do São Paulo. O cenário que se desenhava ainda no início da madrugada desta sexta, logo após outro revés em um clássico, dessa vez contra o Palmeiras, foi confirmado logo pela manhã. Essa é a sexta demissão de um técnico do São Paulo em 2 anos e 11 meses. O Uruguai Diego Aguirre é o nome que a diretoria aprova para formar uma comissão técnica com André Jardim, atualmente técnico interino, e o diretor executivo de futebol Raí afirma que faltam poucos detalhes para o anúncio. De olho no confronto entre Emelec na próxima quarta-feira no Equador, pela fase de grupos da Copa Libertadores, o Flamengo vai escalar seus reservas para o duelo deste sábado contra Macaé, no estádio Cláudio Moacir, em Macaé, em choque válido pela 5ª rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O rubro-negro, que vem de triunfo de 3-0 sobre o Boa Vista, lidera o grupo B e pode se classificar por antecipação para as semifinais. E Eduardo, a bola rola nos campeonatos estaduais hoje, com estes jogos todos no horário Manaus. No Campeonato Cearense, às 15 horas, Iguatu e Floresta. No Campeonato Paranaense, às 15 horas, Atlético Paranaense e Rio Branco. Às 19 horas, Paraná Clube e Cascavel. Campeonato Paulista, 2 encontros. 17 horas, ambos às 17 horas, Santos e São Bento, e Ponte Preta e Ferroviária. No Campeonato Carioca, 3 encontros hoje. O primeiro às 14h45 entre Madureira e Vasco.
Vasco. Ao segundo às 16 horas, Boa Vista e Bangu. E às 17h30 jogam Macaé e Flamengo. E no Campeonato Amazonense. 2 jogos, às 15 horas, Manaus e Rio Negro. Às 20 horas, Princesa dos Solimões e CDC Manicoré. O Nacional Futebol Clube já se prepara para o Campeonato Brasileiro 2018 e tem a Coca-Cola como patrocinadora master. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 9, em coletiva de imprensa realizada na sede do clube. No evento também foi apresentado pela diretoria do clube todo o planejamento para a competição nacional, que inclui reforços novos, uniformes e o lançamento do programa de sócio torcedor. E tem mais campeonato. Vamos agora ao Campeonato Paranaense. Às 19 horas hoje jogam Parauapebas e Águia de Marabá. No mesmo horário, Castanhal e Bragantino. Às 19h30, Paragominas e Cametá. Campeonato do Nordeste. 15 horas, Ceará e Sampaio Corrêa. No mesmo horário, CRB e Santa Cruz. Ainda no mesmo horário, Náutico e Bahia. Às 17h15, Globo do Rio Grande do Norte e Ferroviário do Ceará. Às 19h30, Salgueiro e CSA. E vamos a mais detalhes do Campeonato Amazonense com informações da Sala 10. Fala, Zé! Bom dia, torcedor amazonense e ouvinte do Jornal da Manhã. Hoje o assunto é Barezão 2018, uma rodada de fim de semana que vai dar muita emoção aos torcedores do Barezão. Não é isso, Thaís? É isso mesmo, Zezinho. A gente vai ficar aqui aguardando, vendo os resultados também, pra voltar aqui na segunda-feira com muita informação. E você, Larissa, o que você acha disso? Meu bom dia também a todos. Bom, vamos lá acompanhar e, claro, saber um pouquinho do que vai ser esse final de semana de muito campeonato amazonense. Sala 10. Então vamos logo debater esse jogão de bola na Colina, 15 horas com a difusora, Manaus e Rio Negro. Thaís, dê sua opinião sobre esse jogo. Olha, o Rio Negro vem mostrando aí, já bateu faixa na primeira rodada, já mostrou que veio pra ficar. O Manaus, a gente ainda está na dúvida por conta dessas indefinições, o jogo da Copa Verde também, mas agora falando do estadual, vamos ver com essas modificações, sangue novo, como diz nosso querido Júlio Brasil. E Larissa, o que você acha também desse jogão de bola? Thaís, eu até concordo muito em relação ao Manaus, essa desconfiança, Zezinho, que até o time colocou a torcida por conta desse último jogo diante da Copa Verde. O Manaus com muitas baixas em relação ao seu elenco, já o Rio Negro surpreendendo, imitou a final do primeiro turno, agora abrindo o segundo turno, novamente voltou a enfrentar o Fast Club. No primeiro turno deu o Fast Club, já no segundo turno agora o Rio Negro surpreendeu, Zezinho. Mas olha só, o Galo muito bem nas mãos de Aderbaldo Mengolana, tá no tempo certo do campeonato, cresceu na hora certa contra um Manaus muito complicado, muito difícil de ser resolvida a questão do Manaus, a não ser numa vitória em cima do Galo. O cheirinho forte de descida de divisão vai chegando. Zezinho, e agora também à noite, no sábado, também temos outro jogo lá em Manacapuru. Outro jogão de bola, Princesa contra o CDC, vale uma vaga, mas também vale um cheirinho de descida de divisão. E aí, Thaís? Olha, o Princesa vem mostrando aí que não tá muito bem das pernas também no estadual. Penarol, uma boa equipe, ficou no 0-0. As duas equipes que mostraram logo na segunda fase do primeiro turno do estadual, o Princesa chegou a vencer o Rio Negro por 1 gol apenas lá no estádio Carlos Amit, e agora a gente espera pelo menos ver um bom futebol diante dessas duas equipes. Lembrando que o CDC venceu o Nacional já na primeira rodada do segundo turno do estadual por 2-0, um placar muito bom. E Zezinho e Thaís, falando ainda desse jogo Princesa e CDC, é o jogo que vai movimentar o primeiro lugar do grupo A, porque o CDC Manicoré tá com 3 pontos e o Princesa com 1 ponto, Zezinho. E aí o Princesa também corre aquele velho risco que você sempre diz aqui. Não tá ganhando, não tá indo bem, mas o Oberoni tá lá ainda. É verdade, Larissa, é o problema do Princesa dentro de casa. Não consegue ter um padrão de jogo que possa lhe garantir sempre um resultado positivo. Enfrenta uma equipe extremamente cautelosa e bem treinado pelo Cavalo, que vencendo o CDC está classificado, acabou qualquer possibilidade de descer divisão, enquanto o Princesa precisa vencer com um público muito pequeno que lhe apoia. Agora o jogo é de interior, e quando meu irmão clássico é do interior, tudo pode acontecer. Sala 10. Domingo, o que tem domingo? Domingo nós temos o jogo de Nacional e Penarol no Carlos Amit. O jogo é 3:30 da tarde, e também com os portões fechados no Gilberto Mestrinho, no Gilbertão, o jogo entre Faixe e São Raimundo, também no mesmo horário, 3:30 da tarde. Então vamos lá, começar com esse jogo que vale 6 pontos. Nacional e Penarol, 2 leões
Tá aí, Larissa, quando os dois leões se enfrentam, o que acontece? Eu tenho medo porque é uma briga grande, né, Zezinho? E são duas situações bem discrepantes. O Nacional não vinga. O Penharol pensava que ia vingar, nadou, morreu na praia. E o Banzeiro acabou levando de volta. Não vive a melhor fase. Perdeu o técnico, ficou naquele 0-0 dentro de casa, dentro da casa do Princesa. Então, Zezinho, eu confesso pra você que é um jogo onde vai definir e muito a atual situação dos dois leões daqui pra frente. E agora pensando mais uma vez que o Arthur Bernardes pode mostrar como assim sua primeira partida já foi um Nacional bem diferente. A gente já viu um Nacional que perdeu pro CDC. Agora vamos ver diante do Penharol, que foi o vice-campeão do primeiro turno. Mas olha só, o torcedor nacionalino, pela primeira vez na história do seu clube, vai para um estádio tentando empurrar o time para vencer, porque uma derrota joga o Nacional pela uma situação inédita de descer de divisão. Domingo também tem jogo de portões fechados, Fast Clube São Raimundo bem longe daqui, lá em Manacapuru. Na verdade o Fast Clube veio aí, foi campeão no primeiro turno, veio bem confiante. Ninguém acreditava no Fast, acreditava até que o Rio Negro chegasse na final, mas a gente acredita que o São Raimundo, como não está tão bem das pernas, depois também do empate com o Manaus, vai tentar vir com tudo, como disse o Marquinhos Peter, nos treinos os gols saem, mas dentro de campo a coisa é diferente. Mas olha só, uma coisa importante para essa situação: o São Raimundo hoje, junto com o Nacional, desceria de divisão. Então, portões fechados, quem for derrotado vai ficar com cheiro forte para descer de divisão. Bom, torcedor amazonense, vamos aguardar essa rodada. Tchau, até segunda. O esporte, os acontecimentos policiais, as notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Com o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,31%, vendida a R$3,2513. Na semana, a moeda subiu 0,05%. No mês do ano, a alta acumulada de 0,27% e baixa de 1,88%, respectivamente. O Ibovespa subiu 1,63% a 86.371 pontos. Na semana, o índice subiu 0,71%. O índice geral de preços, mercado IGPM, acelerou a alta de 0,60% na primeira prévia de março, depois de subir 0,16% no mesmo período do mês anterior, com destaque para a alta nos preços de alimentos in natura no atacado, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta sexta-feira. Com base na inflação de fevereiro, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa estima que o índice máximo de reajuste de medicamentos neste ano ficará em 2,84%. O governo federal deve anunciar os índices oficiais de aumento permitido no preço dos remédios em 1º de abril. A conta de luz tem pesado cada vez mais no bolso do brasileiro. Entre 2014 e 2017, a tarifa média dos consumidores residenciais acumula alta média de 31,5% no país, e a estimativa é de que no final de 2018 o aumento acumulado chegue a 44%. O preço médio da gasolina para o consumidor caiu pela terceira semana seguida, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O recuo foi de 0,1% para R$4,189 na média por litro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, variou 0,32% em fevereiro, o resultado mais baixo para o mês desde o ano 2000, quando ficou em 0,13%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em janeiro, o índice subiu 0,29%. 8 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tiveram queda na produção industrial de dezembro de 2017 para janeiro deste ano. Os maiores recuos foram observados no Paraná, 4,5%, Rio Grande do Sul, 3,5%, e em São Paulo, 3,3%, segundo dados da pesquisa industrial mensal, produção física regional, divulgados ontem. 6 horas e 40 minutos em Manaus.
O volume de brasileiros com contas em atraso registrados nos cadastros de devedores segue alto. Segundo dados do indicador do Serviço de Proteção ao Crédito do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a estimativa é que o Brasil tenha 61,7 milhões de brasileiros com alguma conta em atraso e com CPF restrito para contratar créditos ou fazer compras parceladas. O número representa 40,5% da população com idade entre 18 a 95 anos. Manaus 6:41. Os chanceleres de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai abriram formalmente as negociações para um tratado de livre comércio entre Mercosul e Canadá, na presença do ministro canadense do Comércio, François-Philippe Champagne, nesta sexta-feira em Assunção. Ainda participaram do ato os chanceleres do Brasil, Aloysio Nunes, da Argentina, Jorge Fauri, e do Uruguai, Rodolfo Ninova. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, afirmou nesta sexta-feira que pediu ao ministro do Trabalho, Elton Yomura, a exoneração de Micael Tavares Medeiros da coordenação da área de recursos logísticos da pasta. Medeiros, um jovem de 19 anos, foi indicado ao cargo pelo PTB e é responsável por autorizar pagamentos que chegam a 473 milhões de reais por ano aos fornecedores. A experiência de trabalho do jovem é como vendedor numa loja de óculos. O empresário Joasley Batista, um dos donos do grupo JF, deixou na noite desta sexta-feira a carceragem da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, na Lapa, onde estava preso. A saída dele ocorreu horas após o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara de Justiça Federal em Brasília, determinar sua soltura. E a União cobra de volta 429 milhões de reais referentes a investimentos feitos pelo BNDESPAR, braço de investimento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para participações em empreendimentos e ações da JBS. A operação ocorreu quando a empresa, hoje controlada pela holding JF, iniciou sua expansão internacional com aquisições de companhias produtoras de carnes nos Estados Unidos em 2007 e 2008, e ainda cabe recurso. O empresário Marcelo Odebrecht integrou a Procuradoria-Geral da República e-mails que indicam ciência plena do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega sobre o pagamento de propina na compra de um imóvel pela Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, por 817 milhões de reais. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, determinou o bloqueio de cerca de 4,4 milhões de reais do ex-ministro Antônio Delfim Neto e de empresas ligadas a ele. O valor foi rastreado pelos procuradores do Ministério Público Federal durante as investigações da 49ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Buona Fortuna e deflagrada nesta sexta-feira. A casa, o escritório e empresas do ex-ministro foram alvo de mandado de busca e apreensão cumprido durante a operação, que apura o pagamento de propina em obras que envolveram a construção da usina Belo Monte, no Pará. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-ministro pode responder por crimes como fraudes à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de concessão de indulto ao ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Ele está em liberdade condicional desde dezembro, concedida por Barroso. O pedido pelo perdão da pena havia sido feito por sua esposa, Andréa Eunice Reis, com base no decreto de 2017 concedido pelo presidente Michel Temer. Manaus 6:44. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido de liminar feito pelo deputado Paulo Maluf para que tivesse concedida a prisão domiciliar. A defesa de Maluf alegou questões humanitárias devido à idade de Maluf, que tem 86 anos, e a seu estado de saúde com problemas de locomoção e cardíacos. 3 ataques de bandos armados ocorridos na noite desta sexta-feira na região do bairro Benfica, em Fortaleza, deixaram 7 pessoas mortas e outras 7 feridas. Um dos tiroteios ocorreu na Praça da Gentilândia, local que costuma receber muitos universitários e estava cheio de gente no momento do crime. Os crimes ocorreram por volta das 23h30, de acordo com a agente da Polícia Civil, em 3 pontos diferentes da mesma região. Agora 6:45 em Manaus. Faltando pouco menos de 7 meses para a eleição presidencial deste ano, 5 partidos já anunciaram oficialmente seus pré-candidatos. Outros 4 legendas devem consolidar os nomes que concorrerão ao pleito nas próximas semanas.
De acordo com a legislação eleitoral, os partidos políticos devem oficializar as candidaturas em convenções nacionais com seus filiados entre 20 de julho e 5 de agosto. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo para os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil FIES complementarem sua inscrição no FIES Seleção. Agora, os candidatos têm até a próxima quinta-feira para fechar a contratação. A prorrogação abrange as 80 mil vagas a juro zero destinadas neste primeiro semestre aos estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. O período de divulgação dos resultados da pré-seleção da modalidade FIES começa no dia 16 de março. 6h46. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu não pautar para o mês de abril as ações que questionam a autorização da Corte para execução provisória da pena de réus condenados pela segunda instância, questão que foi decidida em 2016. A pauta de julgamentos para o próximo mês foi publicada nesta sexta-feira e não inclui 2 ações constitucionais relatadas pelo ministro Marco Aurélio que pretendem rediscutir a questão do habeas corpus. No final, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende evitar a prisão após último recurso do Tribunal Regional Federal na 4ª Região. A situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou um pouco mais complicada no STF. Não entrou na pauta de julgamento de abril, divulgada no site do Supremo, a análise das ações declaratórias de constitucionalidade que tratam de prisão após condenação em segunda instância. As ADCs são genéricas e não tratam de caso específico. Se forem pautadas, a tendência do Supremo seria alterar a jurisprudência firmada em 2016, que permite a execução da pena após a condenação em segunda instância. Com isso, Lula passa a contar somente com o habeas corpus apresentado em fevereiro à Corte. O pedido já foi negado pelo ministro Luiz Edson Fachin, mas a palavra final caberá ao plenário. E admitindo a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser preso, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que uma eventual prisão de Lula não vai ser aceita com normalidade pelos partidos e movimentos sociais ligados à legenda e que os responsáveis por uma detenção do petista vão pagar o preço. Gleisi repetiu que a esperança do PT está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O partido cobra que a Corte julgue as ações sobre condenação em segunda instância e possa rever o atual entendimento que permite prisão após condenação em segundo grau. O presidente do Congresso do Equador, o governista José Serrano, foi destituído do cargo nesta sexta-feira pelo próprio Legislativo por sua proposta de participação em uma conspiração contra o procurador-geral Carlos Baca. O parlamento também decidiu submeter Baca a um julgamento político por um caso envolvendo espionagem política e corrupção ligado ao escândalo Odebrecht. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará em abril ao Peru para participar da Cúpula das Américas, após a qual visitará a Colômbia em sua primeira viagem oficial à América Latina, informou a Casa Branca nesta sexta-feira. A Cúpula das Américas ocorrerá em Lima em 13 e 14 de abril e a decisão de Trump revela uma reaproximação com a Colômbia, um dos principais aliados dos Estados Unidos na região. Manaus 6h48. A polícia encontrou 4 mortos no lar de veteranos de Yountville, na Califórnia, na noite desta sexta-feira. As vítimas são 3 mulheres e um homem, informou a polícia local. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. A polícia do condado de Napa acredita que o homem encontrado no local é o mesmo que fez reféns do lar de veteranos, o maior dos Estados Unidos, disse o policial Chris Shields. O drama durou cerca de 8 horas. Os corpos foram encontrados por volta de 23 horas no horário brasileiro. Não há informações ainda se foi um ataque terrorista ou não. A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul encontrou 10 quilos de maconha com auxílio de cães farejadores em um Jeep Renegade de propriedade da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, mas que era usado por seu filho, Breno Fernando Solon Borges, preso em 2017 sob acusação de tráfico de entorpecentes. O Jeep foi apreendido em abril de 2017 na BR-262 no município de Águas Claras, no Mato Grosso do Sul, por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O carro era ocupado por Breno e sua namorada. Na época, em uma carreta reboque atrelada ao carro, os policiais apreenderam na ocasião 51,7 quilos de maconha e 270 munições em grosso calibre. Mais um carregamento da droga, totalizando 129 quilos, foi encontrado em uma picape F-250 de propriedade de Breno. Agora 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Meu partido me botou lá dentro, de jovem de 19 anos que administra quase meio
bilhão. Destaque do Extra. Polícia Federal encontra mais 10 quilos de maconha no carro do filho da desembargadora. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Joerley Batista deixa a carceragem da PF em São Paulo. Empresário não pode sair do país. O que diz o estado de São Paulo? Palocci foi o porta-voz da propina para Delfim, diz procurador. No Planalto Central, principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. FGV suspende aluno por 3 meses após ofensa racista. Valor econômico. Bolsas fecham em forte alta, com Nasdaq superando o recorde histórico. Em BH, destaque do estado de Minas. Funcionária de fazenda é presa suspeita de ataque a trabalhadores sem terra em MG. Vamos ao Recife com o destaque do centenário Jornal do Comércio. Lula vai lançar livro sobre Lava Jato, queda de Dilma e perspectivas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende mais 2 suspeitos de participar da execução de 3 mulheres em Calcaia. Porto Alegre, Jornal 0 Hora. Morre aos 111 anos Dona Felicidade, símbolo da espera pelo pagamento dos precatórios. Brasil Econômico. Unificação do PIS e COFINS ainda deve levar 2 anos, diz secretário. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Zezinho Basto, Thaís Gama e Larissa Balheiro. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Mais alegria, muito mais.